Satanás é um anjo de Deus? O que Satanás tem a ver com a serpente primordial do livro de Gênesis? O que tudo isso tem a ver com Eva e Adão e a criação do mundo? Há relação entre tudo isso? Vamos abordar tudo isso nesta aula incrível para seu sucesso pessoal e espiritual, se Deus quiser. Bem, tudo isso, Satanás, Eva, Adão, criação do mundo, Satanás, anjo de Deus, inimigo amigo. Como entendemos tudo isso? É impressionante. Escute com muita atenção. Vamos primeiro a de Adão, Eva. A história de Adão e Eva é uma história que você certamente conhece. Mas o plano sobre o qual quero falar hoje, o ponto de vista que quero te mostrar hoje, provavelmente você nunca ouviu na sua vida. Vai, você tem? Passa. Bom, vamos ao que você certamente conhece. Basicamente, Deus cria Adão e Eva logo depois de terem sido criados. Eles comem o fruto proibido e tudo muda. Problemas atrás de problemas. Essa é basicamente a leitura literal que as pessoas geralmente conhecem. Vou-te contar alguns aspectos e ler versículos em hebraico de Sodó, que significa segredos, provavelmente desconhecidos para você. Primeiro, algo muito importante é saber que Adão e Eva, no começo, não foram criados como homem e mulher. Isso é muito importante para entender quais são as vontades de Deus em sua criação do mundo. É preciso saber que diz assim, vamos a um pasuk, um versículo, e depois continuamos. Mas é muito importante pararmos aqui. Diz assim, em hebraico eu traduzo. Diz assim, Vaibrach Elohim eta Adam bet Salmo, bet Selem Elohim baraoto, Zacharun ekeva baraotam. Diz, Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. E depois, como continua, feminino e masculino os criou. Portanto, aqui é preciso entender, Deus criou um ser único, não homem e não mulher. Um ser único. Ele se chama Adam, traduzido como Adão, mas não o homem Adão, e sim Adam, o primeiro ser. Dentro desse ser único existia a força feminina e a força masculina. Está escrito Zaharun ekeva baraotam, masculino e feminino os criou, Zahar é masculino, ekeva é feminino, e depois diz no plural baraotam, os criou. Portanto, aqui há uma criação, uma fusão de homem e mulher em potencial. Em potencial é interessante, naturalmente o feto no início pode ser homem ou mulher, e isso, entre parênteses, pelo que entendo, indica um potencial de homem e mulher. Esse é o primeiro ser. Depois eu pulo. Versículos mais adiante. Basicamente Deus faz Adão dormir, o primeiro ser não o primeiro homem. Muito importante. Você entende por que isso é tão relevante? Deus faz o primeiro ser dormir, Adão Rishon, o primeiro ser. E do seu lado, não da sua costela. Isso é uma tradução literal ruim. Na verdade, tsela significa costela em hebraico, mas essa palavra pode ter vários significados na língua. É preciso considerar o que dizem nossos sábios. Qual é a explicação real que foi dada no Monte Sinai há 3.336 anos para todo o povo? Todas as almas do povo, Israel e dos convertidos estavam presentes. Estivemos lá. 600.000 almas mães, 600.000 estiveram lá ou menos. 3 milhões de pessoas. Corpos, pessoas, mas há 600.000 almas mãe diversificadas, ramificadas em muitas pessoas de todo o povo de Israel, em todas as relações, incluindo convertidos e convertidas do povo de Israel. Todos ouvimos a voz de Deus e vimos as letras em hebraico. No céu Roi Metacoló, tivemos as letras em hebraico. Ou seja, todos ouvimos a Torá oral também, que é basicamente... Ouvimos, não todas. Desculpe, corrijo. A Torá oral foi entregue por Deus a Moisés. Mas será que todo o povo de Israel ouviu os 2 primeiros mandamentos? Faço um pequeno parêntese aqui. É um tema muito importante de saber que muita gente não sabe, diz Roi Metacoló.
Ouvimos a voz de Deus e vimos as letras dos mandamentos no céu que ouvimos. Que é o que, em uníssono, como 3 milhões de pessoas, ouvimos o primeiro mandamento, que é Anoji Adonai Eloheja Asherot Setisha Merech Mitzraim e Beit Adadim. Eu sou o seu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Segundo mandamento, Loye Elohim Ajerim Alpanai. Não terás ídolos diante de mim. A provisão clara de idolatria, de divinizar pessoas, objetos vivos, pessoas mortas, objetos de todo tipo de material, divinizar, atribuir a eles algum tipo de força material, atribuir forças espirituais. Ou seja, Deus te diz nas minhas palavras, entre você e eu, vínculo direto. Eu, teu Criador, nas minhas palavras, Deus fala com você e diz, eu sou Deus, teu Criador, que te ama, confio em você, entre você e eu. Vínculo direto. Falar com Deus, teu Criador que te ama e a cada instante te cria. Fale comigo, diz Deus, digo minhas palavras, somente Deus te diz, fale comigo, não é? Não intermediários, não procure intermediários. Na verdade, é uma regra muito rígida para todas as nações, não só para Israel. A proibição da idolatria, divinizar, idolatrar, dar forças espirituais, objetos, isso me protege, isso, aquilo, superstições, o talismã, isso, aquilo, o não, amuletos, não objetos que te protegem, né? Vocês o chamam para doar o reino de uma velha que escuta e sabe, Deus é nosso Deus, Deus é um, Deus é um. Tem medo? Converse com Deus, seu Criador e poderoso, o único. Em 1.000 vagão não há nada fora de Deus. Deus é tudo, inclui tudo, está acima de tudo. Controlar todas as forças. A palavra do Shkin é Deus. Ou seja, Deus tem nomes diferentes de acordo com sua manifestação. E um deles é ter nomes de manifestação, sua manifestação. Agora, Deus, ou Kim, é interessante, tem as mesmas palavras na forma correta. É o Oi, M, dizemos o Okim, porque é um nome sagrado, que quando não está expresso em um versículo inteiro, dizemos o Okim para não mencionar o nome sagrado. Deus, mas já te falei que é o Oi, Me para você saber o nome real. Quando se ensina tudo, é permitido dizer, até nomes são permitidos. Obviamente, é preciso estudar qual nome pode ou não pode, mas nesse caso, pode-se ensinar tudo. Ensinar que o nome correto é Oim, o nome de Deus. Agora, Oi-M tem a mesma gematria em hebraico. O valor numérico, que chamamos de gematria, valor numérico que é a palavra Atevá, que é Atevá, a natureza. Ou seja, Elkin e Hativá. Elas têm o mesmo valor numérico, pois cada letra em hebraico tem um número. Por exemplo, a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto, é o número 1, e assim cada letra tem seu número. E muitas vezes, para estudar os segredos da Torá, usamos um sistema que é qual o valor numérico de tal palavra, comparando com outra para ver se tem o mesmo valor numérico. Devemos analisar o que nossos sábios explicam e descobrir as mensagens ocultas. No caso de Elohim e Hateva, Deus e a natureza têm o mesmo valor numérico, o que significa... Uma explicação é que todas as leis naturais, obviamente, são manifestações de Deus. Deus é o Criador de tudo, tanto o que conhecemos quanto o que não conhecemos. Deus inclui tudo, está acima de tudo, abrange tudo, controla tudo, até o milímetro. Há uma supervisão divina até o milímetro. Na verdade, nossos sábios explicam que cada grama, cada pedacinho de relva tem um anjo que diz a cada instante, cresça, cresça, cresça. Ou seja, Deus conduz o mundo através de anjos, forças espirituais, forças físicas, como a lei da gravidade e tudo mais. Ou seja, tudo o que conhecemos e o que não conhecemos. Obviamente, Deus, o Todo-Poderoso, que não existe nada fora de Deus, Deus é indivisível. Deus basicamente se manifesta em diferentes manifestações. E basicamente a natureza é uma delas, e o nome de Deus, como dissemos, tem o mesmo valor numérico que a natureza. E como dissemos agora, vamos conectar com Satanás. Falamos de anjos, como dissemos, cada grama tem um anjo que diz, cresce, cresce, cresce. Agora sobre Satanás, as pessoas realmente se confundem muito porque dizem que Deus é tão bom e Deus ama suas criaturas, Deus ama sua criação.
Como pode ser que exista algo negativo no mundo, Satanás ou forças do mal, ou isso ou aquilo? Não é correto pensar assim. É preciso entender que Deus, como dissemos, Deus é um, e Deus utiliza muitas forças. Sejamos conscientes ou não, para levar ao seu mundo de melhor em melhor, é preciso saber que o mundo vai de melhor em melhor. Há um movimento de subidas e descidas, mas sempre vai em direção ao bem absoluto, obviamente. Ou seja, Deus conduz o mundo ao melhor caminho, mas criou um mundo com desafios e também um anjo chamado Satã, como se diz em hebraico, ou Satanás em português. Agora, qual é a razão de ser desse anjo? Deus pode criar algo negativo por si só que Deus não permita. Não existe algo negativo por si só que Deus cria neste mundo. Tudo o que Deus cria é para o bem. Até mesmo um anjo como o Satã ou Satanás, que obviamente tem como objetivo fazer coisas que na nossa percepção são coisas desafiadoras, difíceis. O objetivo dele é fazer a vontade de Deus. Ou seja, é preciso entender que os anjos, diferente de você, os anjos não têm livre arbítrio. Os anjos não podem decidir fazer o bem ou o mal. Hoje tiveram um bom ou mau dia, dormiram bem ou mal, estão com fome ou cansados, né? O anjo é uma força espiritual que Deus cria e governa, e manipula e controla nos mínimos detalhes para fazer a sua vontade. Portanto, Satã ou Satanás? Se Deus quiser, vamos conectar isso com a serpente primordial do livro de Gênesis. Tem o objetivo de fazer a vontade de Deus e levar este mundo a um lugar melhor. Você pode se perguntar, Satanás que faz coisas negativas é real? Sua fala, sua qualidade? Sua qualidade como anjo é que ele tem tarefas difíceis para a nossa percepção. Mas essas tarefas difíceis não são negativas por si só. Não há nada negativo. Ou seja, é preciso explicar aos nossos sábios que cada pessoa tem que dizer tudo o que Deus faz, ele faz para o bem. Deus é o Criador de tudo, inclusive daqueles que te amam, confiam em você e amam suas criaturas com um amor incompreensível. Vou te dar um exemplo do que são desafios. Vamos supor, pense em um atleta. Um atleta diz que seu objetivo é chegar às Olimpíadas nos próximos 4 anos. E é um atleta que diz, bom, eu tenho força e tenho possibilidades, tenho habilidades, quero contratar o melhor treinador do mundo. Ele realmente busca o melhor treinador? Pensa, quem vai procurar? Um treinador que diz, durma o dia todo, não treine, não faça nada, coma o que quiser. Ou um treinador cujo objetivo é levá-lo para as Olimpíadas. Ou seja, olha, você tem que dormir tantas horas e tem que comer uma dieta balanceada. E vamos fazer exercícios que eu vou te passar aos poucos. Desafios, dificuldades para você superar, faça isso, faça aquilo, vá levantar pesos e se fortaleça. Vai doer, será difícil, mas estarei ao seu lado e vou te ajudar. Ou seja, obviamente é um treinador que vai se conectar bem com o atleta, obviamente, mas ao mesmo tempo vai propor desafios. Assim, de forma metafórica, podemos dizer como exemplo. É preciso saber que Satanás, obviamente, coloca desafios no mundo, mas com o objetivo de levar as pessoas a um lugar melhor. Como o atleta, se ele pula muitas vezes um obstáculo, depois de alguns dias vai pular facilmente. E Satanás, ou o Satã, ou as forças negativas, por assim dizer, vêm colocar desafios para o ser humano superar e se tornar uma pessoa melhor. Almas fortes. Entender algo ou a mente que entende tudo como um plano divino vindo de cima, enxergar de cima, não o problema específico. Bom, vamos ver o que Deus quer me propor, o que isso quer me dizer. Talvez eu tenha feito algo errado. Posso aprender e ensinar esse desafio a outros. Ou seja, cada pessoa começa a dialogar com Deus. Está escrito nos Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus e eles, ao chamar essa prima, que ele ou mais seja, da Magida, Raquia e a obra de suas mãos, contam os céus. Ou seja, há um diálogo de Deus conosco.
Obviamente, coisas prazerosas, coisas agradáveis, mas também, quando há desafios, Deus também fala conosco, Deus te ama, Deus confia em você. Se Ele coloca um desafio, é bom, vamos ver o quê? Como posso fazer? Como posso superar isso? Como posso me conectar e orar a Deus para superar isso? Ou seja, estamos constantemente em um diálogo com Deus, E aqui vamos para o momento em que Eva, antes de comer do fruto, você se lembra do que disseram à sua alma antes de descer a este mundo? Disseram para Eva, disse Deus, dei minhas palavras, Eva, agora você é uma alma. Em breve você descerá para um mundo difícil, cujo meu objetivo, diz Deus, é habitar nesse mundo. Como está escrito? Parênteses, digo isso na porção da Torá Terumá, de Azul e Migdash, de Yahanti e Betoham. Construam para mim um santuário e eu habitarei neles não no santuário. Um templo Mishkan, como o tabernáculo de Shiloh, ou posteriormente em Jerusalém, ou anteriormente no deserto, desde a saída do Egito até a entrada na terra de Israel. Ou seja, diz neles, cada um de nós, se alguém é um pequeno templo, Mishkan ou tabernáculo, onde ações, palavras e pensamentos estão ligados a Deus. A gente dá lugar para Deus habitar em nós, e assim, em cada família, se a pessoa se comporta bem, há shalom, aí acontece. Na família, há lugar para Shekhinah, a presença divina habitar na casa. Assim, cada bairro, cada cidade, cada país, o mundo inteiro, cada um pode ser um sacerdote, um santuário que permite que a Shekhinah entre, e Deus diz a Eva, eu quero viver em um mundo no qual eu possa habitar como se fosse um lar. Um lugar onde eu possa ter um vínculo com vocês. Mas é um mundo difícil no qual vocês precisam corrigir para que eu possa habitar nele. Eu digo tudo isso, minhas palavras, para que entendam em nível conceitual. Eva desce a este mundo, em certo aspecto, quando desce, Adão e Eva descem em um corpo, o primeiro, como dissemos, o primeiro, Adão, Marilhão, Adão e Eva descem. O que significa Eva? No paraíso, no jardim do Éden. Tudo perfeito. Não há o que corrigir, mas Deus lhes diz. Há uma única árvore, um único fruto que está proibido comer, ele diz. Porque quando comerem desse fruto, vocês morrerão, e diz muitas outras coisas difíceis que acontecerão. Então, Eva se lembra do que sua alma ouviu antes de descer a este mundo e diz, mas aqui eu não entendo, aqui eu não entendo. Há um mundo para corrigir, é perfeito, mas há uma única árvore entre o bem e o mal. Essa idade de 20 anos verá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez essa seja a chave para entrar no mundo que Deus quer que corrijamos, onde não podemos comer. Eva começou a perceber algo quando a serpente apareceu e falou com ela. Aqui vemos Satanás, a serpente, que alguns não consideram negativa. Da serpente saíram coisas excelentes. Veja o que ela disse. Ela disse, não, Deus. Deus não quer que vocês sejam como Ele, que entenda entre o bem e o mal. E ela disse, mas agora eu não entendo. Entre o bem e o mal, entendo tudo bem. Tudo está perfeito aqui. Era uma profecia, vínculo e diálogo puro com Deus. Incompreensível. Nossos sábios afirmam que o calcanhar de Adão brilhava mais que o sol. Ou seja, não eram humanos como nós, mas almas puras, sem inclinação ou divisão entre bem e mal. E aí Eva entendeu que Deus realmente prioriza a razão, em hebraico. A vontade mais profunda de Deus era que comessem desse fruto. E realmente entram em um mundo com muitas dificuldades. Que é, morrerão. Parece profecia, porque no dia em que comerem, morrerão. Que é porque no dia em que comerem, eu digo, porque no dia em que comerem, parece profecia. Profecia é que Deus diz que será. Aqui, como hoje, não podemos fazer isso. O que é permitido, está permitido. O que é proibido, está proibido. Nós temos inclinação para o mal, temos dicotomia, porque viemos depois da comida, do fruto proibido, que aí sim realmente entrou. O que seria o que dá a inclinação para o mal. A força de Satanás na pessoa. No sentido de que confusão não é negativa em si, mas envolve dicotomia, bem, mal e conhecimento. Isso está certo, talvez eu esteja pensando direito, talvez eu esteja confuso. Ou seja, isso foi depois da compra do fruto, e Eva em sua profecia primitiva, entendeu que Deus, por ser algo tão difícil de pedir, apenas insinuou para ela. Assim como um pai diz ao filho,
você me dá uma xícara de chá? E o filho sabe que seu pai sempre toma sua xícara de chá. Ou seja, toma chá com biscoitinho e o filho nem espera o pedido, já leva a xícara de chá e o biscoitinho juntos. Eva entendeu qual é a razão principal da vontade interna de Deus que quer que desçamos a este mundo, a um mundo difícil, para que o corrijamos. E Eva entendeu que Deus é o que precisa de nós. Deus decide, Deus precisa de nós. Deus decide precisar de você. Deus decide precisar de você. Que Deus te ama e confia em você, corrija o mundo dele e faça dele um lugar para a presença divina. Então volto a te convidar para fazer parte do Israel Jai e se inscrever no formulário aqui embaixo. Que tenhamos o mérito de só fazer o bem com o Israel Jai. Fazendo boas ações e rezando a Deus com alegria de coração, sucessos.